Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de matemática EJA, segunda fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 8 traz como objeto de conhecimento tabelas e gráficos estatísticos, detalhamento, situações e problemas que envolvem tabelas e gráficos. Todo mundo ligado? Vamos à aula. Muito bem, então vamos dar início à nossa oitava aula. Me acompanhe na tabela. Definição, né? Sempre é importante nós sabermos a definição do conteúdo que está sendo estudado. Então, gráfico. O que é o gráfico? O gráfico, né, nada mais é a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos. E os mais utilizados são os de coluna, os de linha e os circulares. Os primeiros elementos são os números, título, fonte, nota e chamada. O gráfico também, pessoal, é também conhecido muito pelas empresas como indicadores visuais. Por quê? Porque eles são capazes de você, ao visualizá-lo, retirar a informação de forma imediata, em função das suas disposições e dos dados em que eles se apresentam. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico de colunas. Então, você vai ver aqui ao rodapé as informações relacionadas a este gráfico. Então, o que diz aqui? Qual é a informação que esse gráfico nos dá? Ele faz um comparativo aqui, num determinado intervalo de tempo, certo? No caso aqui, ele está fazendo a comparação de dados entre os anos de 2021 e 2022. E que informações são essas, Aqui nos mostra aqui os 5 estados com maiores áreas desmatadas na Amazônia de janeiro a abril de 2022 e seus aumentos proporcionais entre 2021 e 2022. A fonte, da onde foram extraídas essas informações, é da análise do IPAM, com dados do DETER e do INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, o que a gente pode observar aqui? Quais são as informações que nós poderíamos extrair aqui? Várias informações, Por exemplo, nós temos aqui os 5 estados, que foram analisados. Existem outros estados que fazem parte da nossa Amazônia Legal, mas que não estão aqui, No caso, o Acre, o Tocantins, o Maranhão, todos esses estados fazem parte da Amazônia Legal. Mas aqui nós só temos 5. Quais são eles? O Pará, Mato Grosso, Amazônia, Rondônia e Roraima. Então, quais são as informações que nós temos aqui? O estado do Pará, a gente pode observar aqui, que todas as taxas, percentuais, elas foram positivas, ou seja, em todos os estados houve um aumento, do desmatamento em relação, de 2021 para 2022. No Pará, esse aumento foi de 3%. No Mato Grosso, o aumento foi de 114%. Observe que saiu, de 268 para 574. No Amazonas também teve uma taxa percentual muito alta. O aumento foi de quanto? 101%. Saiu de 267, para 537. E, apesar da área desmatada aqui em Rondônia ter sido considerada menor do que as outras 2 maiores, do que as outras 3 maiores, observe que aqui houve um desmatamento de 447 milhões de hectares, 574, 573. Rondônia teve 264. Porém, se for comparado a 2021, olha só, foram desmatados 96 milhões de hectares. Então aqui, houve, em termos percentuais, a maior taxa de desmatamento.
Por mais, né, que a diferença, né, entre a quantidade desmatada tenha sido menor do que as outras três, em relação à proporcionalidade, né, o estado de Roraima foi o que apresentou aí a maior taxa percentual de desmatamento. Outra coisa interessante, Roraima, né, saiu de 71 para 80, houve um aumento de 13%. Apesar, né, de nós termos aqui uma amplitude menor, né, de 71 para 80, no caso aqui, ó, o estado do Pará, dentre os 5, foi o que apresentou a menor taxa de desmatamento. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fizer essas análises aí de proporcionalidade, né, percentual. Nem sempre o maior número representa, né, maior taxa ou vice-versa. Então tudo isso tem que ser analisado. Olha só, o Pará teve um aumento de 3, Mato Grosso de 114, o Amazonas 101, Rondônia 192 e Roraima 13%. E essa habilidade, ela é muito importante e é uma das habilidades que estão inseridas dentro do tratamento da informação que apresenta, né, os indicadores críticos que fazem parte desse conteúdo aí, que é a interpretação de gráficos. Então, quando você está fazendo uma análise de gráficos, né, quando você vai fazer essa interpretação, é importante que se faça uma leitura bem detalhada, bem calma, bem focada nos dados que o problema, que a questão apresenta, e no comando, que é justamente a pergunta que vem, né, inserida, que faz parte da questão. Então, é muito importante você estar focado nesses dois itens aí. Essa questão aqui, do exemplo 1, foi extraída do Enem no ano de 2012 e diz o seguinte: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução de total de vendas em reais de um certo medicamento ao longo do ano de 2011, né? Questão com interpretação de gráficos do Enem de 2012. Então, olha só. Então, nós temos aqui, né, a venda, né, dos seus medicamentos, do medicamento dessa drogaria aqui, no caso, da farmácia, ao longo do ano, né, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. E temos aqui um gráfico de linhas indicando, né, o montante de medicamentos que foram vendidos, né, em reais aqui ao longo desse ano, né? Observe que nós não temos aqui valores numéricos, somente a posição dos pontos. Então isso daqui também é um dado que vale a pena, que é importante se observar. Nós não estamos, né, focando aqui em valores. Muito bem. Então nós temos aqui o desempenho de vendas, né, ao longo do ano. Agora, vamos ver o que o comando pede, que é a pergunta. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, prestem bem atenção nessa palavra aqui, olha, é uma palavra-chave, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Aí nós temos as alternativas, março e abril, B, março e agosto, C, agosto e setembro, D, junho e setembro, E, junho e agosto. Observem que o comando diz que nessa ordem, ou seja, respectivamente, ele quer saber qual foi o mês que teve a maior e a menor venda. Para isso, né, nós vamos fazer a análise aí do nosso gráfico. Se nós observarmos aqui, ó, o mês que teve a maior venda, que é justamente o que ele quer saber primeiro, ó, a maior, nessa ordem, respectivamente. Qual foi o mês que teve a maior venda? Qual é o ponto que está mais elevado no gráfico? Né? É esse daqui, ó. Que corresponde ao mês de quem? De junho. Então, nós já sabemos que o maior é o de junho. Consequentemente, qual foi o mês que teve menor volume de vendas? É aquele em que o ponto se encontra mais abaixo no gráfico. Qual é o ponto que está mais abaixo no gráfico? É o ponto que se refere a quem? Ao mês de
agosto. Então, nessa ordem, quais foram os meses que mais venderam e menos venderam, de acordo com as informações do gráfico, né? Foi quem? Vamos lá. Junho, né? E julho. Para resolver a questão, basta analisar o gráfico dado no exercício, né? Para cada mês, há um ponto que corresponde ao valor das vendas nesse mês. Mesmo que não tenhamos valores numéricos para cada mês, podemos perceber que, quanto mais alto o ponto, maior é a venda. E, consequentemente, quanto mais baixo o ponto, menor a venda desse mês. Então, foi o que aconteceu, né? É facilmente observado que o mais alto dos pontos corresponde ao mês de junho e o mais baixo dos pontos corresponde ao mês de agosto. Então, podemos concluir com essa análise que o mês de junho teve a maior venda absoluta e o mês de agosto teve a menor venda absoluta. Portanto, né, a alternativa correta é a letra E. Junho, né, e agosto. Muito bem. Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 2. Vem do Enem de 2007, né? Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, com adaptações. As figuras seguintes apresentam dados referentes aos consumos de energia elétrica e de água relativo a 5 máquinas industriais de lavar roupa comercializadas no Brasil. A máquina ideal quanto ao rendimento econômico e ambiental é aquela que gasta simultaneamente menos energia e água. Então isso é o ideal, certo? Muito bem. Então temos aqui, né, a máquina 1, ela consome aqui, nesse gráfico à esquerda aqui, ela indica o consumo em kWh, certo? Então isso é o tanto de energia que essa máquina 1 gasta por hora, 1,24. A máquina 2 gasta por hora 0,94 kW. A máquina 3, 0,93 kWh. A máquina 4, 1,53 e a máquina 5, 1,83. Pois bem, então já temos os dados aqui expressos, né, do consumo em kWh. Consumo de água em litros. Então, a máquina 1 consome 76,38 litros. A máquina 2, 99,35 litros. A máquina 3, 109,31. A máquina 4, 215,80. E, por fim, a máquina 5, com 325,80 litros. Então, tá. Então, nós temos essas duas situações aqui. Então, vamos para aqui o comando da nossa questão. Com base nessas informações, conclui-se que, no conjunto pesquisado, né, vem as perguntas aí. Quanto mais uma máquina de lavar roupa economiza água, mais ela consome energia. B. A quantidade de energia elétrica consumida por uma máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à quantidade de água consumida por ela. A máquina 1 é a ideal, de acordo com a definição apresentada. A letra D. A máquina que menos consome energia elétrica não é a que consome menos água. E, na letra E, a máquina que mais consome energia elétrica não é a que consome mais água. Então, observem que são alternativas que visam você fazer a interpretação do que foi colocado no gráfico, né, que foi isso daqui. Então, são essas situações. De cara, a gente pode observar aqui, ó, para cada uma alternativa, nós vamos ter uma justificativa. Então, vamos a elas, né? Então, de acordo com as figuras 1 e 2, né, foi organizada uma tabela aqui, ó, para a gente visualizar melhor. Então, de acordo com as figuras 1 e 2, percebemos que a máquina que mais consome energia, né, e mais consome água é a máquina 5. Né? Ó, ela consome quanto? 325,80 e consome por hora 1,83, né, kW. Não, isso daí vai dar o quê? 178,03 litros por kW.
Então é a que mais consome, é o mais alto valor aqui, ó. Quando a gente divide esse valor por esse aqui, vamos obter isso daqui. Já a máquina que menos consome energia é a máquina 3, ó. Ela consome quanto? 0,93, é o menor que tem. E assim, né, podemos fazer uma análise do seguinte, como a máquina 3 é a que menos consome água, né, é a máquina 1, e a máquina 3 é a que menos consome energia, a máquina 1 vai consumir quanto de água? 70,38. Contrapartida é o consumo alto, 1,24. Então isso daqui também não corresponde com a verdade. O que a gente pode considerar com verdade como análise? Olha só, assim a alternativa correta é a letra D. Por quê? Onde afirma que a máquina que menos consome energia, qual é a máquina que menos consome energia? É a máquina 3. Não é a que menos consome água. Qual é a que menos consome água? É a máquina 1. Então, das afirmativas colocadas lá, a única que é verdadeira, que condiz com o que está sendo colocado, é essa daqui, né? A máquina que menos consome energia elétrica não é a que menos consome água. Aí ele também diz o seguinte, ó, a máquina que mais consome energia elétrica não é a que mais consome água? Isso também não é verdade. Qual é que consome mais energia elétrica? É a máquina 5, que também é a que mais consome água. Então, a alternativa correta, a letra D. Exemplo 3, Enem de 2007. É título adequado para a matéria jornalística em que o gráfico abaixo esteja representado. Aí, ó, produção em milhares de toneladas, né, de mel. Aí temos aí 5 países: China, Estados Unidos, Argentina, Turquia, México e Brasil. Então, de cara a gente já vê essas duas informações, que aqui são dados, né, os valores de produção de mel em milhares de toneladas, e aqui na horizontal os países que foram analisados. E em cima de cada coluna a posição de cada país no ranking mundial de mel. A China está em primeiro lugar com 276 milhares, né, de toneladas. Os Estados Unidos em segundo lugar com 82 milhares de toneladas de mel. Em terceiro lugar, a Argentina com 80 milhares de toneladas de mel. A Turquia em quarto lugar, né, com 75 milhares de toneladas. E o México em quinto lugar com 55 milhares de toneladas. Aí vai. O Brasil vai aparecer, olha só, na 15ª posição com 33 milhares de toneladas. Então, essa é a posição dos países de acordo com a produção em 2005. Então, todas essas informações você tem que analisar direitinho, né? Produção em milhares, a posição no ranking, a produtividade de cada país, os países que participaram, né, que estão aqui na informação do gráfico, e o ano de referência. Então, todos esses dados devem ser analisados. E a pergunta, né, qual é o título adequado para a matéria? Muito bem. Aí temos aí, na letra A, apicultura. Brasil ocupa a 33ª posição no ranking mundial de produção de mel. Procede. As abelhas estão desaparecendo no país. Essa informação aqui consta no gráfico? Não. Então a gente já descarta isso daqui. O milagre do mel é o título, né, da reportagem. A apicultura se expande e coloca o país entre os 6 primeiros no ranking mundial de produção. É verdade que o Brasil está entre os 6 primeiros? Não. Apesar de nós vermos aqui, ó, 5 países, o Brasil na realidade ocupa que posição? A 15ª. Eu não posso dizer. Isso daqui é uma informação equivocada. Letra C. Pescadores do mel. Brasil explora regiões de mangue para a produção do mel e ultrapassa a Argentina no ranking mundial. Também não tem nada a ver. O gráfico não fala nada sobre o ecossistema que está sendo produzido mel e muito menos que o Brasil tenha ultrapassado a Argentina no ranking, porque a Argentina está onde? Está em terceiro lugar e o Brasil aqui se apresenta na 15ª posição. Então, essa reportagem aqui também estaria descartada. Letra D.
Sabor bem brasileiro. Brasil inunda o mercado mundial com produção de 15 mil toneladas de mel em 2005. Também não é verdade. O Brasil, na realidade, não produziu 15 mil toneladas, né? Produziu quantas? 33. Então, também estava descartada. Letra E. Título da reportagem. Sabor de mel. China é o gigante na produção de mel no mundo e o Brasil está em 15º lugar no ranking. Procede. Isso daqui, ó, seria adequado para a reportagem. Por quê? Representa muito bem a realidade do gráfico que foi apresentado. A China é o gigante, com 276 mil toneladas de mel, e o Brasil realmente ocupa a 15ª posição no ranking. Então, no caso aqui, a alternativa correta seria a letra E, né? Sabor de mel, a China é o gigante na produção de mel do mundo e o Brasil está em 15º lugar no ranking. Beleza. Né, a justificativa, letra A, incorreta. O Brasil, né, não ocupa a 15ª posição no ranking mundial de produção de mel. Alternativa B também é incorreta. O Brasil não está entre os 6 primeiros no ranking mundial de produção de mel. Na realidade, ele ocupa a 15ª posição. Alternativa C também é incorreta, né? O Brasil ocupa a 15ª posição no ranking mundial de produção de mel. E a Argentina ocupa a 3ª posição. Não tem nada a ver. A D também é incorreta, né? Porque o Brasil produz 33 mil toneladas de mel em 2015. E não 15 mil, como está colocado na alternativa. Beleza? A alternativa é correta, né? Realmente a China ocupa a 1ª posição no ranking mundial de produção de mel, com 276 mil toneladas de mel em 2005. Tá tudo certo, ó. Aqui, ó, 1ª posição, a quantidade de mel produzido e o ano de referência, que é 2005. Tudo tá correto. O Brasil também ocupa o quê? A 15ª posição no ranking mundial de produção de mel, com a produção de 33 mil toneladas. E o ano também procede, que é 2005. Então, a alternativa é a única que traz todas as informações do gráfico corretamente. Beleza? Então, a gente pode notar aqui a importância, né, de você pegar e fazer uma análise geral, né, do contexto da informação que está sendo traduzida. Observe que todas as alternativas que foram colocadas aqui, elas apresentaram distratores que visa realmente verificar se você está prestando atenção, se você realmente fez uma interpretação correta da informação que foi passada no gráfico. Ó, Brasil ocupa a 33ª posição. Bate, né? Mas, porém, todavia, contudo, o gráfico dá alguma informação sobre o desaparecimento das abelhas no país? Não. Então, basta o seguinte, não basta ter uma única informação dentro da frase correta. Todas as informações devem estar corretas com o gráfico que foi exibido. Né? Na segunda, o mel, né? O milagre do mel. A apicultura se expande e coloca o país entre os 6 primeiros. Já cai fora. O Brasil não está entre os 6 primeiros. Para falar a verdade, ele não estava nem em 2005 entre os 10 primeiros. Então, já descarta. Pescadores do mel. Brasil explora regiões de mangue. Isso daqui, ó, já descarta a questão, porque o gráfico não fala nada em mangue. D. Sabor bem brasileiro. Brasil inunda o mercado mundial com a produção de 15 mil toneladas. Não fala nada sobre importação e exportação de mel do Brasil, e muito menos que o Brasil tenha produzido 15 mil. Na realidade, né, 15 é a posição dele, né, no ranking mundial. É a 15ª posição. E nesse referido ano de 2005, que também bate a informação, ele produziu o quê? 33 mil toneladas. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, ao invés de 15, 33 mil, beleza. E se aqui, ao invés de 2005, nós tivéssemos 2006, nós também teríamos que descartar essa alternativa, porque o ano de referência no gráfico não é 2006, e sim 2005. Então, para que a alternativa seja considerada correta, é necessário que todas as informações na alternativa estejam coerentes com as informações que estão no gráfico. O gigante, né, a China é um gigante na produção de mel no mundo e o Brasil está em 15º lugar no ranking. Todas as informações estão batendo, né?
Então, por isso que ela é considerada, né, a alternativa correta. Beleza? Vamos agora para o nosso próximo exemplo, né? Vem do SADEAN de 2013, que diz o seguinte: uma cidade mostrou em um gráfico, né, como representado ao lado, os casos de dengue registrados no primeiro semestre de um determinado ano. Beleza. Então temos aqui o número de casos na vertical e os meses do referido ano na horizontal. Beleza. É um gráfico, né, de colunas. Vamos para o comando. De acordo com esse gráfico, os meses que registraram 100 casos de dengue foram: letra A, janeiro e abril; B, fevereiro e março; fevereiro e março; letra C, março e abril; D, abril e janeiro; letra E, março e janeiro. Então observem bem no comando da questão, né? Aqui a resolução diz que a alternativa correta é a letra C, março e abril. O que justifica essa resposta aí? Justifica a seguinte situação. Nessa questão, devemos prestar atenção no seu comando, pois o objetivo é identificar os meses que foram registrados, né, exatamente o quê? 100 casos de dengue, dentro desse período aí que foi citado. Voltando lá no nosso gráfico, olha só. Nós temos a escala aqui, né, de 20 em 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Aonde está o 100? O 100 está aqui, ó. Então, ó, em janeiro nós tivemos 120, em fevereiro entre 120, entre 100 e 120, nós vamos ter aí 110. E exatamente em 100, ó, nós vamos ter quem? Os meses de quem? Março e abril, certo? Em maio nós teríamos 60, em junho nós teríamos 40, mas ele quer saber o quê? Quais foram, né, os meses que registraram exatamente o quê? 100 casos. Então nós temos aqui, nesse caso, os meses citados, né? Março e abril. Então observem que, independente, né, de nós estarmos trabalhando com cálculo, ser uma matéria de matemática, esse conteúdo, né, da informação, né, ela visa não somente o cálculo, mas também a interpretação da nossa imagem, né, que é justamente aí a questão dos indicadores visuais, né, a tecnologia da informação. Então, é por isso que é importante nós podemos observar a presença aí de várias questões que foram tiradas de bancas nacionais, fazem parte das avaliações externas, que estão presentes no nosso dia a dia, né, acadêmico, como são importantes e que é muito importante nós, né, dominarmos e nos aprimorarmos dessas habilidades. Perfeito? Meus queridos alunos, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado.